Bom dia, queridos amigos da Paróquia 3 de Maio, amigos das redes sociais. Este fim de semana nós estamos celebrando o Domingo de Ramos, domingo que antecede a maior festa da Igreja Cristã, na Páscoa. E as leituras bíblicas registradas para este fim de semana, entre elas nós temos, que para mim é uma das narrativas mais espetaculares que nós temos em toda a Bíblia, que é a narrativa das últimas horas da vida de Jesus antes de sua crucificação. É um acontecimento tão importante, tão grandioso, que até é difícil a gente narrar, a gente falar, mas precisa ser falado, precisa ser anunciado. A morte de Jesus precisa ser pregada porque foi por cada um de nós, foi por mim, foi por ti. E por mais horror que possa causar aos nossos ouvidos, precisamos narrar assim, pois foi o sacrifício de Cristo que nos deu a vida eterna mediante a fé. Era madrugada de sexta-feira quando Jesus foi entregue pelos escribas e sacerdotes judeus, a quem nós podemos chamar de prefeito da Judéia. Então, os sacerdotes já haviam julgado Jesus, já tinha sido condenado pela igreja, vamos dizer assim. E então precisavam levar à justiça pública. Eles precisavam do aval, da chancela de Pilatos, que era o representante romano na cidade, naquele contexto. Sem o aval romano, eles não poderiam crucificar. Só a Roma poderia condenar alguém à morte de cruz. E esse era o intuito deles. Esse era o intuito dos sacerdotes. Condenar à morte de cruz aquele que havia blasfemado contra Deus. Pilatos então começa, Jesus já na presença dele, Pilatos começa a fazer perguntas, até debochar. Jesus pergunta se ele realmente era o rei dos judeus. Jesus diz, tu está dizendo isso. Ele continua insistindo e questionando Cristo e não encontra culpa nele. Questiona até ele mesmo, mas por que está sendo culpado pelo povo? E Jesus não responde. Então Pilatos até percebe, e nota que havia sim certa inveja dos sacerdotes e até medo de perderem o seu posto, como a liderança, em relação ao povo. Os sacerdotes estavam perdendo isso. Jesus estava conquistando parte da nação, para seguirem os seus ideais, a sua palavra. Os sacerdotes estavam com medo de perder isso. Mas agora tem um novo líder. Nós somos os líderes da igreja. E só que não havia acusação. Não havia uma acusação formal contra ele, a não ser de Jesus ter blasfemado na presença deles. Mas só falou, como nós sabemos, a verdade. Ele era o Filho de Deus. Mas o povo estava lá fora, revoltado, sendo instigado pelos sacerdotes e escribas a se irarem, e acusarem também Jesus nessa leva de ira. E não havia acusação contra Jesus, e Pilatos então pergunta para o povo: o que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? E o povo, já tomado pela fúria, simplesmente responde: crucifica-o. Crucifica-o. Hoje, muitas vezes, o ser humano age exatamente como Pôncio Pilatos, quando se trata da fé em Cristo. Muitas vezes com um discurso de querer ser neutro ou de não querer se incomodar com quem ataca o cristianismo. Simplesmente lavar as mãos é seguir o exemplo de Pôncio Pilatos. Pilatos, mesmo sabendo que a sua primeira convicção estava certa,
ou seja, que Jesus não era culpado e não poderia ser acusado para ser condenado, se deixou levar pela manifestação pública, vamos dizer assim. Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus a um inocente à morte. Ele fraquejou. Aquele mesmo povo que estava gritando ali naquela sexta-feira, crucifica-o, era o mesmo povo que gritava quando Jesus entrou no domingo na cidade. Hosana a Deus às maiores alturas. Vejam como as coisas são, como o diabo consegue transformar, né, a cabeça das pessoas em menos de uma semana, né, em seu discurso. Mudou totalmente a atitude do povo. Então não tinha mais volta. Jesus havia sido condenado à morte. Jesus foi entregue, estava decidido. Então os soldados pegaram ele, né, e no caminho ao Gólgota, né, que é o Monte da Caveira, ele sofre um castigo que talvez outro ser humano não suportaria. Tamanho foi a humilhação, a surra, né, tão brutal do jeito que foi, até espanta alguns guardas, né, quando eles percebem que ele não reagia. Ele não reagiu de maneira nenhuma. E aqui nós podemos até lembrar as palavras do profeta Isaías, no capítulo 50, verso 6, que diz assim: ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Jesus precisava beber desse cálice. Jesus precisava, né, passar por tudo isso. O cálice da maldição divina deveria cair sobre nós e Jesus assume isso como parte da sua obra. Começa a ser sorvido por Jesus, o Filho de Deus. E Jesus já se refere a esse cálice em Marcos 14, quando a gente encontra lá: Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus já sabia o que estava para acontecer. Jesus, Deus, conhecia o futuro que lhe aguardava. Seu lado humano até pede para Deus Pai, né, afastar dele esse sofrimento, mas ao mesmo momento, logo após isso, o mesmo lado humano declara: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Assim como nós hoje também fazemos na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Voltando à trajetória do Gólgota, era costume dar ao condenado uma mistura, né, de vinho e fel ou mirra, para meio que adormecer, uma espécie de morfina, nós podemos dizer, né, para eles perderem um pouco do sofrimento físico. Jesus, porém, recusou essa bebida. Ele queria suportar com plena consciência o que ele precisava suportar na cruz. Nós hoje, quando nos deparamos com os nossos problemas ou com algumas angústias e aflições, né, temos a quem recorrer. Pelos momentos difíceis que nós temos na nossa vida, nós temos onde buscar auxílio, né? Em Deus, na palavra de Deus, nas mãos, no colo, nos braços de Deus Pai. Nós temos aonde buscar ajuda, seja lá qual for o momento que estivermos passando. Jesus, porém, estava sozinho. Jesus foi largado na cruz pelo próprio Pai. Jesus foi abandonado. Já no alto do monte, às 9 horas da manhã, né, de sexta-feira, Jesus é crucificado ao lado de 2 criminosos. É como se assim também o fosse. E por ali passavam pessoas, né, que continuavam caçoando e acusando ele: se tu é mesmo Deus, né, desce dessa cruz, né, tira todo mundo daí. Jesus
simplesmente ouvia. Se Jesus tivesse descido da cruz, como alguns sugeriram, né? Até mesmo Deus desce daí, que a gente vai crer em ti. Se ele tivesse feito isso, eles teriam acreditado? Bulhufas, não teriam crido nada. Né? Certamente os escribas e fariseus encontrariam outras acusações para combater aquele milagre, né? Que seria obra do mal, obra de Satanás, mas não creriam em Jesus, porque o ódio já estava tomado, tinha tomado seus corações. Não havia mais espaço para fé em Cristo, na palavra de Deus. Né? A ira tinha tomado conta. Então, estava num nível de cegueira que não podia ser revertido. Então, eles não teriam crido em Deus, certamente não. E Jesus ficou lá, pendurado no madeiro, suportando tudo com mansidão, morrendo pacientemente por eles que o insultavam, maltratavam, cuspiam, que crucificavam. Jesus estava morrendo pacientemente por cada um de nós. E este, meus irmãos, é um dos mais inexplicáveis assombros da história. Como entender esse ato de Jesus? Como explicar tamanho amor, tamanha misericórdia? Não há como explicarmos. Não tem como entrar na nossa cabeça, na nossa mente humana limitada, esse sacrifício de Cristo, né? E da maneira que foi feito. E a palavra de Deus nos diz que chegando ao meio-dia, né, repentinamente, sem qualquer aviso, uma escuridão cobriu a terra toda. E devemos notar exatamente as palavras da Bíblia, nos atentar a isso. Cobriu a terra toda. Não foi um eclipse, né, parcial, não foi nuvens de chuva. Cobriu toda a terra. O sol perdeu a sua luz, o seu brilho. E isso durou 3 horas. Era um milagre divino que estava acontecendo ali. Como se Deus estivesse mostrando que a sua criação também estava sofrendo, estava envergonhada com o que estava acontecendo com o seu filho, com o Criador de todas as coisas. Até a criação sofria. Aí 3 horas, então, mais tarde, Jesus termina de beber o cálice da maldição divina. Quando ele exclama, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Palavras em aramaico que querem dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Na Bíblia, né, esse verbo desamparaste ou abandonaste, ele é algo muito impactante. Esta é uma das frases mais impactantes que Jesus pronuncia em toda a sua trajetória, que aparece descrita para nós. Será que nós podemos imaginar uma vida sem Deus? Você que está aí ouvindo, irmão na fé, consegue imaginar sua vida sem Deus? Sem as bênçãos de Deus, sem ajuda, sem o auxílio, você sem o contato com Ele em oração, em súplica, sem ver os milagres que Ele proporciona, muitas vezes em sua vida, na vida de quem você compartilha os seus dias? É possível imaginar a vida sem esse Deus? Não é possível. Então, como Jesus, sendo o próprio Filho dele, né, exclama isso, por que me abandonaste? Como Jesus afirma estar abandonado se nós somos pecadores desde o ventre de nossa mãe, não imaginamos um abandono de Deus. Vejam que estar desamparado ou abandonado por Deus é estar automaticamente no inferno. Quem é abandonado por Deus não tem salvação. Jesus foi entregue ao poder da morte e do inferno pelo próprio Pai. Deus retira de seu Filho a misericórdia de sua presença. Isso é uma coisa que nós não sabemos o que é.
porque Deus não se afasta de nós, não retira a sua presença de nós, não importa o tamanho dos nossos erros. Pela fé, Ele está sempre ao nosso lado. Jesus sofreu a dor de ser condenado eternamente pelo mundo inteiro. E neste momento, Jesus está sob o impacto total da ira de Deus, da cólera divina. Não há mais o que fazer. E não há como nós mensurarmos o tamanho disso. E ali naquele momento ele sorve a última gota do cálice que Deus havia de dar para ele. Mas, amados em Cristo, tudo isso foi feito pela nossa salvação. Apesar de todo o horror, todo o impacto dessa narrativa, isso foi feito por amor a nós. Teve um objetivo maravilhoso. Jesus precisou ser punido como foi. Precisou ser abandonado por Deus, precisou descer até as profundezas do inferno para resgatar a humanidade de lá que estava perdida. Ele não padeceu no inferno, ele proclamou sua vitória contra as forças do mal. Ele nos libertou de uma vez por todas do poder do diabo. E notem que mesmo em meio a este horror, todo, Jesus nunca deixou de confiar plenamente no seu Pai. Em Lucas 23, o evangelista registra as últimas palavras de Jesus. Diz lá: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deus Pai ainda é o bem supremo de Cristo. Ainda é quem ele devota total obediência. E desta forma ele venceu a ira de Deus. Desta forma ele venceu a maldição do pecado. Venceu o inferno e a condenação eterna por total obediência ao Pai. Foi uma morte verdadeira. Sim, mas Jesus não foi vencido por ela. Não foi vencido pelo sofrimento que passou. Não foi vencido por causa dos açoites, por causa do cansaço extremo. Jesus morreu sim, mas foi um ato divino. Jesus entrega voluntariamente o seu espírito. Então a gente nunca pode dizer, exclamar que Jesus foi assassinado pelo ser humano. Vejam que nós lemos lá em João 10:18. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que meu Pai me mandou fazer. É exatamente isso que acontece. Jesus entrega o seu espírito no momento que ele escolheu. Jesus entregou a sua vida por nós. E hoje, queridos amigos, irmãos, graças a esta obra estranha de Deus, nós somos chamados de seus filhos. Somos chamados de filhos da luz. Hoje a culpa do pecado não nos condena mais, não nos aprisiona mais. Não há mais a necessidade de sacerdotes terrenos oferecerem sacrifícios de bezerros, de bois, de cabras, cabritos, de cordeiros, de pombas, para pagar os nossos pecados. O Supremo Sumo Sacerdote levou ao altar o supremo sacrifício, que foi o seu próprio corpo, para que nós fôssemos santificados para sempre. Hoje, nós podemos nos achegar livremente diante de Deus, sabendo que basta crermos, não entendermos, crermos em tudo isso, em todo este amor, para sermos verdadeiramente herdeiros da salvação. Que Deus os abençoe, que assim seja. Amém. Os avisos da nossa semana para nossa paróquia. Então, como a gente está ainda vivendo este momento de resguardo, até imposto sobre as nossas leis municipais, governamentais, estaduais. Então, nós temos uma brecha aqui pequena para realizarmos momentos
pascais, né, que é a maior festa da igreja. Então, esta semana, que é a semana de Páscoa, nós estamos marcando cultos, né, para que esse momento não passe em branco, né, mas serão momentos distintos, momentos, né, mais sucintos, mais curtos, para que as aglomerações não permaneçam muito tempo, né, no mesmo ambiente. Então a gente pede a compreensão já desde já de todos, né, e passado essa semana de Páscoa, a gente vai precisar de novo, né, observar orientações que virão, né, por parte dos nossos governantes, e para ver se a gente precisa continuar, né, mantendo o afastamento das atividades, ou se a gente pode aos poucos ir voltando. Mas o fato é que então nessa semana nós temos cultos agendados. Eu vou passar aqui então os avisos às 9 horas, no dia 9, quer dizer, culto em São José às 19h30. Dia 10, culto em Manchinha às 9 horas, então sexta-feira santa, 9 horas da manhã, em Manchinha, e em Bela União às 19h30. No dia 11, culto em Esquina Budel às 9 e culto em Barrinha às 15 horas. E no dia 12, domingo de Páscoa, culto em Boa Vista às 9 horas. Então essa é a nossa agenda de cultos para esta semana de Páscoa, né? Semana pascal. E gostaríamos de encerrar esse nosso momento cantando o hino 206 do nosso hinário. Hino 206, o mundo é teu, Senhor. O mundo é teu, Senhor, quão grato é perceber a natureza de louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me dedicar em tuas sábias criações, os montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves não te dão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar, percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz venceste, voltarás em glória e com poder. Que Deus os abençoe, fiquemos todos na graça do nosso Criador, que assim seja. Amém.